Olá, Fabiano por aqui. Eu sou defensor público e gravo vídeos para ajudar você que quer passar no seu concurso. Qual a posição mais segura na hora da prova em um caso de conflito entre lei, doutrina e jurisprudência? O estudo do direito é essencial para a aprovação em praticamente qualquer concurso, porque são as normas jurídicas que regulam a atuação do Estado e também dos particulares. Mas entendê-lo não é algo fácil, muitas vezes nem mesmo para pessoas com formação superior na área. Porque, como dizem, o direito não é uma ciência exata. Não se trata apenas de decorar conceitos e regras, mas de compreender um emaranhado de conteúdos que envolvem história, relações sociais, psicologia, política, técnica de resolução de conflitos e diversas outras coisas. É mesmo, é? Mas ninguém precisa dominar tudo isso para passar em concurso. Na verdade, não existe uma única pessoa que saiba tudo de direito. Porque ele é dinâmico, por definição. Precisa mudar constantemente para acompanhar as alterações na sociedade. Por isso é importante que o concurseiro compreenda como raciocinar e analisar o direito. E que conheça o essencial, aquilo que as bancas cobram e por que cobram. O núcleo que cai na prova, e esse não é tão grande assim. A primeira coisa a entender é a diferença entre lei, doutrina e jurisprudência, e como elas se interconectam. Por incrível que pareça, grande parte dos bacharéis em direito não compreendem isso. Bem louco! Apenas esse conhecimento já te abre um horizonte bem significativo nos seus estudos. Lei, em sentido amplo, é qualquer norma formalmente positivada pelo Estado, como regra pelo Poder Legislativo, o que inclui naturalmente a Constituição Federal. A criação da lei ela é influenciada por outras leis, nacionais ou estrangeiras, por fatos sociais, fatores culturais, disputas políticas, interesses diversos. E também pela doutrina e pela jurisprudência. Um fator relevante da lei é que existem leis extremamente importantes e leis absolutamente irrelevantes. E dentro de uma mesma lei existem normas essenciais e outros escritos quase descartáveis. Já a doutrina é a ciência jurídica, é o estudo e o ensino por estudiosos sobre o direito, como interpretá-lo, como aplicá-lo, como entendê-lo. A doutrina se alimenta da própria doutrina, de todas as questões sociais, políticas, interesses e também da lei e da jurisprudência. Além de exercer um papel de questionamento, diz o que deveria ser lei e o que a jurisprudência deveria fixar. Um ponto interessante da doutrina é que ela é invariavelmente dialética. Para toda teoria favorável a alguma coisa, existe uma contrária. Para toda teoria que diz que alguma coisa pode ser feita, existe outra tese que diz exatamente o contrário, que não pode ser feita, ainda que seja extremamente minoritária. A jurisprudência, por sua vez, é o resultado dos julgamentos feitos pelo Poder Judiciário no caso concreto de um conflito. Ela também se alimenta dela própria, de jurisprudências anteriores, de todas as questões sociais, políticas, interesses e também da lei e da doutrina. Um fator importante é que nem todo julgamento merece o status de jurisprudência. Na verdade, a maioria não merece, porque até se contradizem entre si. Jurisprudência tem a ver com solidez, com algo consolidado, que embora não seja imutável, e nada no direito é imutável, se cristaliza de um modo seguro, aquilo que provavelmente se decidirá no futuro em um caso semelhante, caso chegue à justiça. Ou pelo menos era para ser assim. Diante desse quadro de extrema complexidade, é preciso que o concurseiro tenha um norte para guiar os seus estudos. E o norte do concurseiro é a prova que ele vai fazer. A boa notícia é que você não precisa se tornar um Rui Barbosa para ser aprovado. Você só precisa saber o que as bancas cobram. O conteúdo central do que é cobrado nos concursos em direito é a lei. O principal motivo disso é a objetividade e a segurança jurídica que isso traz para o próprio certame. As bancas sabem que conteúdos de doutrina e jurisprudência são mais volúveis, passíveis de serem questionados. Já a lei é o preto no branco, é seguro, ou pelo menos deveria ser. Conteúdos de doutrina e jurisprudência são cobrados em quantidade e dificuldade diretamente proporcionais à complexidade da função, do cargo. Carreiras jurídicas exigem mais e de um modo direcionado à atividade exercida. Mas, como regra,
cobra-se a doutrina majoritária, aquela que é consenso entre os mais relevantes doutrinadores. E a jurisprudência também consolidada, seja em súmulas ou fixada a um tempo significativo pelos tribunais. Concurseiro não deve entrar em polêmica, tomar partido, deixa isso para depois da posse. Existe um núcleo essencial, um conteúdo básico para os concursos que você deve compreender. E essa parte é justamente aquela na qual existe um consenso entre lei, doutrina e jurisprudência. Eu fiz um diagrama que explica um pouco melhor isso. Eu chamei de diagrama do conteúdo exigido em concursos. Principalmente, é claro, nos concursos de nível menor, que não são aqueles das carreiras jurídicas, carreiras muito técnicas. Existe um conteúdo em que a lei tem uma intersecção com a doutrina com a jurisprudência e a lei com a jurisprudência, onde eles concordam entre si, onde eles tratam um do outro. E existem várias outras partes em que não são tratadas, em que a doutrina não trata da lei, em que a jurisprudência não se entende ou não se preocupa com a doutrina ou mesmo com a lei, em que, enfim, que não tem essa conexão. Essa partezinha branca aqui é onde tanto a lei, quanto a doutrina, quanto a jurisprudência, elas se entendem. É uma parte pequena, mas extremamente importante para concursos. Por que é importante saber disso? Porque o restante aqui haverá polêmicas, haverão divergências, haverão opiniões, haverão teses que não são relevantes para o concurseiro. O concurseiro deve estar atento a esse núcleo aqui. Por isso, a resposta para a pergunta sobre o que é mais seguro na hora da prova em um conflito entre lei, doutrina e jurisprudência é a seguinte: a posição mais segura é responder o que o examinador quer ouvir. Raramente o examinador vai colocar um conteúdo na prova sem dar a direção da resposta que ele quer. Se fizer isso, é até caso de anulação da questão. Preste atenção na pergunta. O examinador não quer problemas. Ele não quer nem mesmo dificultar a vida do candidato. Ele só quer separar quem sabe de quem não sabe. Se houver risco de um conflito, e o examinador souber disso, ele vai deixar clara a posição que o candidato deve tomar. Em uma frase, aprenda o núcleo essencial de conteúdo e fique atento, interprete a pergunta, desenvolva o feeling para responder o que o examinador quer ouvir. É isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe algum comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo. Marque também aquele sininho lá, se você já segue o canal, para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo.